Começa agora Desafios do Aquecimento Global aqui na Rádio Mundial. Você que está aí ligado no 95,7 FM, no 660 AM. O nosso programa tem o propósito de transmitir conhecimentos e informações sobre as mudanças climáticas, visando conscientizar e motivar novos padrões de comportamento, produção e consumo que ajudam a estabilizar o clima da Terra e contribuem para o desenvolvimento sustentável. Essa é a missão do programa, que eu sempre gosto de repetir em todos os programas, para estar sempre presente o nosso propósito. Hoje, falar em ajudar a estabilizar o clima da Terra é um assunto que está ligado à nossa sobrevivência. Hoje, os relatórios da ONU, hoje as informações científicas mostram para nós com um nível de certeza muito grande que são as atividades humanas as grandes responsáveis pelas grandes alterações no nosso clima, e isso já é visível da população no dia a dia, já deixou de ser uma coisa de livro, e quem está aqui em São Paulo sabe que sai de manhã, não sabe mais se leva uma blusa, se vai chover, se vai fazer frio, se bem que isso aí são as mudanças no tempo, né? O clima são alterações mais a longo prazo. Então o nosso programa tem essa missão de traduzir essa nomenclatura, os termos técnicos, e levar para o grande público informações mais simplificadas. E dentro dessa missão, temos hoje aqui, já esteve no nosso programa algumas semanas atrás, o Marco Antônio Fujihara, que eu vou entrevistar ele aqui direto para vocês aqui no Desafios do Aquecimento Global. Já vou falar para vocês o currículo aqui, toda a história aqui, de vida aqui do Marco Antônio. Tudo bem, Marco? Tudo bem. Obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez. Marco Antônio Fujihara, sócio-diretor do Instituto Totum e da Key Associados. Coordena diversos projetos de reduções de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Ele atua há mais de 25 anos na área ambiental, tanto no Brasil como no exterior. É pioneiro no Brasil na execução de projetos de MDL, que são o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Esse é um mecanismo de flexibilização do Protocolo de Kyoto. Quem acompanha o nosso programa já sabe o que isso significa, já sabe o que é o mercado de carbono, se bem que vamos repassar isso de novo hoje no programa. E ele é especialista em sustentabilidade empresarial. Ele é ex-diretor de sustentabilidade da PricewaterhouseCoopers, uma empresa na área de consultoria e na área de auditoria, pelo que eu sei, consultoria e auditoria, isso mesmo? Isso. No internacional, uma das maiores do mundo. E também ex-diretor de recursos naturais renováveis do IBAMA. Se não me engano, Marco, você foi diretor na área de florestas. Isso, né? Exatamente. Legal. Ele é engenheiro agrônomo com curso de extensão universitária em economia das empresas agrícolas e florestais. Política em estratégia e em climate change, que climate change é o nome em inglês que significa mudança climática. E estudou na Harvard University, que é essa universidade famosa no mundo inteiro. E temos aqui então, vamos começar o nosso bate-papo. Primeiro, agradecer a sua presença aqui, nos ajudando a levar essa missão para o público. E o último programa, Marco, eu me lembro que a gente discutiu bastante sobre sustentabilidade, e eu me lembro que a gente discutiu o assunto de Amazônia, de desmatamento, até porque tivemos comecinho do mês de outubro, os índices de desmatamento anunciados lá pelo nosso ministro Carlos Mink, que foi aí um recorde, mais do que dobrou com relação ao mês de julho. Ele anunciou em outubro, se não me engano, foram desmatamentos índices de agosto. Isso, que tinha dobrado, parece. 756, se não me engano, 756 quilômetros quadrados de destruição. Falamos bastante sobre a Amazônia, o grande calcanhar de Aquiles sobre a questão climática no Brasil. A Amazônia, por que isso? Porque 75% das emissões de gases de efeito estufa, os gases responsáveis pelo aprisionamento, vamos falar assim, do calor aqui na superfície do planeta, que causa o aquecimento global e as mudanças climáticas, né? São os gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico, o CO2, liberado pela queima das florestas. O Brasil tem uma imagem ruim lá fora em função
desse problema ambiental, que é até um dever de casa muito grande, que a gente precisa estar fazendo a nossa parte. Eu me lembro que nós encerramos aquele programa dizendo que você voltaria abrindo o assunto sobre sustentabilidade tropical. Então vamos começar com esse tema. Ok. Na verdade, sustentabilidade tropical, o que eu imagino que a gente possa fazer é tentar tropicalizar alguns conceitos que existem no mundo temperado, né? A gente poder trazer alguns conceitos para o Brasil e poder entender isso à luz da nossa realidade, né? Uma das coisas que mais me aflige ultimamente é que muitos dos conceitos que existem por aí são conceitos que foram feitos no primeiro mundo, que a gente traz para o Brasil e quer simplesmente adaptar esses conceitos sem antes entender aonde eles podem ser aplicados. Em sustentabilidade isso é muito comum. Na verdade, mais comum do que se pensa. Muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo até direito isso. E não estão fazendo direito, porque a gente precisa entender um pouco o que é essa questão no Brasil e como é que ela se dá. Um dos exemplos mais fáceis de entender isso é a diferença entre a imagem de uma empresa e a reputação de uma empresa. A reputação de uma empresa é uma coisa construída ao longo do tempo. E não dá para você construir a reputação de uma empresa em qualquer país do mundo ou em qualquer lugar se não for um processo longo, a longo prazo, onde existe compromisso dessas empresas em relação à sociedade, a sociedade tem compromisso com relação a essa empresa. Na verdade, muitas vezes a gente acaba fazendo uma campanha de marketing, uma campanha de imagem dessa empresa, fazendo uma maquiagem, achando que aquilo resolve. Isso não resolve, né? A gente tem que tropicalizar essas questões, trazer isso para a realidade próxima do Brasil, trazer isso para cada realidade. Adaptar aqui para o nosso... Adaptar ao nosso mundo de... cultura, nossa realidade. Coisa que a gente estava discutindo há pouco, quer dizer... Existem N pesquisas que dizem que as pessoas pagariam a mais um determinado produto porque veio de uma fonte sustentável. Eu acredito que não. Pelo menos na pesquisa. Na pesquisa isso é verdade, mas eu acredito que não. Isso não é uma verdade. Assim, na prática é complicado. É complicado porque as pessoas não sabem de onde vem o produto, as pessoas não sabem que critérios aquele produto foi feito, as pessoas não têm outras informações sobre o produto. Então, no fundo, a grande dificuldade não é montar o produto, mas sim os critérios que levaram a fazer aquele produto daquele jeito. Ok. E isso a gente precisava ter transparente no Brasil, a gente não tem, né? Eu acho que a gente está tentando hoje no Brasil tropicalizar isso aos poucos, mas é um processo que demora um certo tempo, porque as pessoas precisam entender de como maneira foram feitos aqueles produtos. Hoje o consumidor brasileiro não é tão exigente assim. Eu acho que a gente vai ter um consumo mais exigente ao longo do tempo, mas hoje não é. Quer dizer, ele não chega na sofisticação. Sofisticação, né? Mas assim, aqui o público em geral, o que eu vejo é assim, sabe que existem selos, né? Mas o problema é a credibilidade por trás desses selos. Isso, quem fez aquele selo, por que aquele selo existe, como que os selos da ISO, né? ISO talvez sejam os selos mais importantes. Por que tem, sei lá, 10 mil empresas, 15 mil empresas no Brasil que tem ISO 9000 e não tem nenhuma empresa no Japão que tenha isso? Porque nós precisamos provar qualidade, não é o Japão que precisa provar qualidade. Exato. Então, o produto japonês, o produto japonês já tem uma qualidade per si, né? Exato, né? Então eu acho que essa é a questão. Quer dizer, a gente vai ter que ter sempre selinhos, a gente vai ter que ter sempre a origem desses produtos muito bem quantificada, muito bem elaborada e muito bem transparentemente explicada para as pessoas. Senão não adianta. E sustentabilidade? Porque às vezes tem pessoas que não são ouvintes assíduos do programa, a rádio tem isso, né? A pessoa acabou de ligar o programa. Sustentabilidade. A gente tem um cuidado aqui, Marco, no nosso programa, de não deixar passar nenhuma palavra mal entendida. Uma palavra mal entendida pode acabar... A pessoa pode desistir de um estudo de um livro, deixar de ler um artigo, ou pode mudar de dial e ouvir outro programa, e isso a gente não quer. Então, sustentabilidade, apesar de ser uma palavra bastante falada por aí, eu acho interessante a gente traduzir ela aqui, nas suas palavras, para o nosso público. Sustentabilidade é tudo aquilo que eu posso fazer usando um tripé chamado econômico, ambiental e social. E que esse tripé das questões econômicas devidamente equacionadas, das questões sociais devidamente alocadas, da questão ambiental devidamente cobertas, possam ser feitas empreendimentos de longo prazo de duração. Todo empreendimento que levar em consideração os três pilares de ambiental, social e econômico a longo prazo são empreendimentos sustentáveis. Em poucas palavras. Então, aqui na rádio, a gente tem vários programas aqui muito voltados a terapias e melhoramento pessoal, tem muitos programas aqui mais na área da espiritualidade, fala-se muito em holístico, esse é o termo, né? E parece que sustentabilidade é alguma coisa assim, que a gente tem que enxergar a coisa de uma forma holística. Eu acho que sim, eu só não gosto muito de levar isso para o esoterismo. Essa é uma coisa muito mais prática, né? Mas eu tô só uma coisa muito mais prática. Aqui. Mas claro que você tem que ser visto. O holístico é essa coisa de todo, de né? ver todo. Tudo, né? Não adianta hoje em dia
tudo está ligado com tudo, né? Olos era o olho na mitologia grega que via tudo. Ótimo, bem definido.